Saudações, tudo bem com vocês? Primeiro B, primeiro C, é um prazer estar aqui novamente, né? Todos nós continuamos ansiosos durante todo esse tempo, né? Que o ideal mesmo é a forma presencial, mas enquanto a gente não tem a segurança necessária, que é para o nosso bem, a preservação da nossa saúde, nos encontramos mais uma semana aqui, né? No nosso estudo remoto, com a correção das nossas atividades. E é aquele mesmo apelo que eu estou fazendo desde as últimas videoaulas, que possamos fazer todas as etapas do ciclo semanal, né? Recebimento do vídeo explicativo, com a atividade, assiste o vídeo, responda a atividade. Quando nós postamos essa videoaula com a correção da atividade, é importante também acompanhar essa correção, para ver o que acertou, para ver o que errou, aquilo que a gente não entendeu bem, procurar tirar dúvida com a videoaula, com a correção, as explicações, tá bom? Então a gente faz esse apelo para que possamos acompanhar e assistir quantas vezes forem necessário para procurar entender cada vez melhor esse assunto que a gente está trabalhando de forma virtual, tá bom? Então, hoje é uma segunda lista que a gente passou sobre classificação periódica dos elementos, né? No estilo bem Enem, no estilo bem vestibular, que é com múltipla escolha, tá certo? Para não precisar estar escrevendo tanto, mas que a gente possa analisar antes de assinalar a letra que a gente acredita ser a resposta correta. Tá certo, pessoal? Então, antes da gente fazer essa correção, né, da classificação periódica dos elementos, é um fechamento de mais uma unidade, digamos, dos conteúdos que a gente havia separado. É tanto que nessa sexta, a gente vai estar realizando o nosso segundo simulado virtual. Então, atenção ao horário, tá bom? Se precisar, assista aqui essa videoaula também. Deixa o material lá separadinho para fazer as pesquisas, de acordo com os informes que a gente colocou ao longo da semana, tá bom? Bem tranquilo, né? Tem um horário grande. Quem não puder à tarde, faz no início da noite. Pode fazer a pesquisa necessária. Agora, lembrando que só pode responder nessa sexta, no horário previsto, tá bom? Não tem como responder depois por conta que é pela plataforma do Google Formulário, tá bom? Então, passando do horário limite, ele fecha e não tem como a gente acessar depois, tá bom? Então, antes da correção, a gente sempre começa a nossa videoaula falando o que ficou no final da videoaula anterior, né? Que é um desafio. A gente sempre deixa o desafio e vamos comentar aqui se houve participação, né, das turmas nesse desafio e se houve vencedor ou não, tá bom? Houve participação do primeiro B, porém, infelizmente não houve participação, né, nem vencedor no primeiro C. Então queremos parabenizar durante mais essa semana, né, a participação e também por ter acertado a Maria Luísa. Parabéns, Luísa, por seu empenho, sua dedicação, força de vontade, né? Sempre participando, dando sua opinião aqui nos desafios que a gente propõe. Incentivar também todos os colegas, tanto do primeiro B quanto do primeiro C, a dizer sua opinião, né, a respeito dos desafios. São desafios de raciocínio lógico, né? Não é sobre química, sobre o conteúdo. São desafios gerais assim, que cada um tem condição de analisar e dizer sua opinião. E o mais importante é que ele aguça, ele incentiva para que possamos pensar cada vez melhor, né? O objetivo de propor esse desafio para vocês é justamente isso, tá certo? Mas vamos relembrar aí que desafio era esse, para vocês verem que era bem simplesinho para responder. O desafio era esse, pessoal, olha só. Descubra o nome da quinta filha. O enunciado dizia: Calendária teve 5 filhas. A primeira chamava-se Janeiro, a segunda chamava-se Fevereiro, a terceira Março, a quarta é Abril. Qual é o nome da quinta? Leia com atenção. Ele ainda chamava a nossa atenção para ter essa leitura de forma bem atenta, né? O que é que acontece aí? Não precisava apenas entender e lembrar de sinais de pontuação. Nada com matemática, com química, com calendário, né? Sinais de pontuação. Nós somos levados num primeiro momento a entender que é uma sequência de meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, então o próximo seria maio. Mas veja, no finalzinho diz assim: qual era o nome da quinta? Não está perguntando, que aqui não tem uma interrogação. É um ponto final, então isso aqui é uma afirmativa, né?
Ele está afirmando. Então, se ele está afirmando, ele está dizendo que o nome da quinta filha era qual? Ou seja, a quinta filha chama-se qual? Tá bom? Era só essa resposta. E convido vocês a acompanhar toda a correção, tá bom? De forma atenta, para tirar as dúvidas, como a gente já falou. E no final a gente propõe um novo desafio. Tá legal? Vamos lá? Antes da correção, aquelas palavras, aquela mensagem para nos incentivar, né? Nos motivar para que possamos acompanhar a correção de uma forma bem atenta, bem interessada, tá bom? Vamos lá. É que tanta gente corre a vida toda em busca do amor ideal, enfim. Sobre isso eu disse: ser diferente, meu povo. Ser diferente é ser raro e ter coragem de ser. É ser único no mundo e às vezes nem perceber que igual só a certeza que todos vamos morrer. Então seja diferente nas simples coisas da vida, que mesmo cansado escolha a estrada mais comprida, que não busque ser perfeito, se aceite do seu jeito e viva com alegria. Se todos fossem normais, exatamente iguais, que graça, que falta você faria? Eu não quero que meus versos soem como um clichê, mas se for para ser igual, que seja igual a você, que não seja só mais um, que não seja tão comum por medo de ser julgado, que no mundo de rancor você possa ser amor para amar e ser amado. Repare que tanta gente no mundo corre em busca do amor, alguém que seja ideal, aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário, aquele belo salário, há quem ligue para a idade, para a raça, religião, mas quem busca perfeição não busca amor de verdade. O ideal é amar, inclusive o diferente. Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sem ter critérios, o amor tem seus mistérios, deixa a gente atordoado. Você sai para procurar e ao invés de achar, acaba sendo achado. E quando o amor lhe acha, não tem para onde correr. Finda logo essa besteira de mil coisas para escolher. Finda todo preconceito. É como se no seu peito coubesse o mundo inteiro, com todo tipo de gente. E aceita que o diferente é só alguém verdadeiro. Percebe que a estrada é repleta de amor. E você nessa jornada vai sorrir, vai sentir dor, vai errar, vai acertar. Na peleja para encontrar um sentimento real. E uma dica, companheiro: se o amor for verdadeiro, já é o amor ideal. Aí uma bela mensagem, não é? Para que possamos ter acompanhado e de tanta coisa bonita que escutamos, né? Esse sentimento verdadeiro. Quando se fala de amor, não apenas o amor conjugal entre um casal, mas o amor na família, o amor entre os amigos, o amor nos ambientes que a gente frequenta, né? Esse sentimento que infelizmente o mundo está tão carente, as pessoas não ligam muito, não valorizam muito essa questão de sentimento, mas muitas vezes só materialismo, né? Então que a gente possa refletir cada vez mais, porque o amor é algo tão importante que está nos 2 primeiros e mais importantes mandamentos que o próprio Deus nos deixou, né? Então que possamos ser para os outros um sinal de transmissão de amor e fazer com que esse sentimento nosso possa contagiar os outros, para que possamos não apenas promover esse sentimento, mas receber também dos outros esse mesmo sentimento, tá bom? Então vamos lá. Diante da mensagem, vamos nessa segunda lista que fala sobre classificação periódica dos elementos, especificando período de família, importante demais, viu pessoal? Claro que todos os assuntos que a gente estuda são importantes, mas tem uns que têm uma importância maior porque eles são, digamos, básicos, eles são pré-requisitos para que a gente possa entender vários outros que vêm depois, né? E essa parte de classificação periódica é extremamente fundamental. Compreender, nesse caso,
período, família, como encontrar, como localizar, utilização do diagrama de Linus Pauling, isso aí é extremamente importante, é indispensável, viu? Então, essa segunda lista é uma lista mais, né, de alternativas, como eu falei para vocês, já no sentido assim de Enem, no sentido de vestibular, naquele sentido que é o nosso futuro educacional mesmo. Então, a cada questão a gente vai analisando as alternativas e tem sempre um diagramazinho aí de lado, um diagrama de Linus Pauling, porque muitas vezes a gente precisa dele para poder analisar melhor e chegar na resposta. Tá certo? Vamos lá? Primeira questão diz assim: um elemento X apresenta a configuração 5s2, 5p3 na camada de valência. Indique o grupo e a família desse elemento na tabela periódica. Pessoal, é o seguinte, o que é camada de valência? Camada de valência é a camada mais distante na hora que você distribui os elétrons, né? Que pode ir até a sétima camada. Quando ele diz aqui esse 5 aqui, esse número que vem antes, é a camada, é esse número que vem aqui, né? Isso é o subnível, tá bom? Então o 5 representa o nível, que é a camada, a letra minúscula representa o subnível e o númerozinho pequeno de cima representa os elétrons feitos na distribuição que esse subnível está comportando. Porque quando ele diz aqui a camada de valência, quer dizer que foi a camada mais distante, nós acabamos a distribuição aqui, ó, 5s2 e 5p3. Ele quer saber o grupo e a família. Do jeito que está aqui é simples, ó. O grupo, né? O grupo, que é a camada, no caso, seria esse número grande que está na frente, ó. O quinto grupo, né? O quinto período. Então nós temos aqui o quinto período aqui, ó, certo? E para saber a família, é só você, nessa camada de valência, juntar os elétrons que foram usados. 2 mais 3, 5. Então é quinto período, família 5. Aí você só engloba, mas tem uma questão que, se é elemento representativo de transição, se parar no S ou no P, é elemento representativo. Então a família tem um nome específico, né? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, do nitrogênio, e assim vai, tá bom? Como é representativo, tem um nome específico para essa família. Quinto período, né? Então pode ser A, D ou E. Agora, o nome da família, se é 2 com 3 dá 5, família 5A, como é que chama a família 5A? Família do nitrogênio, tá bom? Família do nitrogênio. Então essa primeira questão é letra D. Quinto período, que é esse número grande, como a gente falou, e família do nitrogênio, porque juntando os elétrons 2 com 3 dá 5, família 5A se chama família do nitrogênio. Então a primeira questão é letra D, tá bom? Letra D, primeira questão. Segunda questão. Indique a família e o período, tá, do elemento químico de número atômico 37. É praticamente a mesma coisa. Essa primeira foi mais fácil porque ele já deu a camada de valência, ele já deu o finalzinho, não precisou nem a gente distribuir, né? Mas nessa segunda questão, a gente vai distribuir 37 e vai marcar bem direitinho onde é que para, tá bom? Como é que distribui? Usando o diagrama de Pauling, tem algumas pessoas que ainda têm dúvida. Como assim? 37. Você vai seguir essas flechinhas aqui, ó, de cima para baixo. Aí quando acabar uma flecha, você vai para a próxima flechinha. Somando sempre esse númerozinho pequeno aqui, que está em cima do subnível, tá? Então você vai somar 2, aí com mais 2, 4, aí vem para cá. 10, 12, aí vem para cá. 18, 20, vem para cá. 30, 36, aí como é 37, tem 2 aqui, mas só vai usar 1. Então vai usar 5S1. Eu coloquei aqui tudo na ordenzinha, para facilitar, viu? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 e 5S1. Essa é toda a distribuição. Mas como ele quer saber o período, a primeira coisa do período para descobrir é esse número grande, né? Se parou no S ou no P, é só você olhar que a camada de valência sempre vai estar também no subnível mais energético, tá bom? Então aqui vai ser o quinto período, ó, quinto período. Qual tem quinto período aqui? C e E, então vai ser C ou E. Agora a família, nesse período aqui, ó, 5S1, tem mais algum aqui que tem 5? Não, só esse, né? 5. Então no nível 5, na camada 5, eu usei quantos elétrons? Usei só 1, entendeu? Aqui eu usei 2 com 3, que deu 5 na primeira, mas nessa eu só usei 1. Então é a família 1A. É a família 1A e é quinto período. Qual é a família 1A e quinto período? Letra E, tá vendo? Ó? Família 1 ou 1A, que é metais alcalinos, e quinto período, que é esse número que está aqui, tá certo? Então a segunda questão
letra E. Ok? Tranquilo? Qualquer coisa vai voltando, vai acompanhando novamente a explicação, certo? Vamos passar aqui. Vamos passar para a nossa terceira e quarta questões. Bora lá. Terceira questão. Nessa terceira questão, está aqui o diagrama sempre acompanhando para facilitar quando a gente precisar utilizá-lo, né? A terceira questão diz assim, ó, o número atômico do elemento que se encontra no período 3, família 3A é. Como assim? Eu vou pegar aqui pelo diagrama e vou procurar primeiro o terceiro período. Onde é que está o terceiro período? Na terceira camada. Vem aqui, ó, primeira, segunda, terceira. E isso aqui é o terceiro período, ó, tudo isso é o terceiro período. Então, nesse terceiro período aqui, é para usar quantos elétrons? Ele é da família 3A. Se ele é da família 3A, quer dizer que ele usa 3 elétrons, certo? Se ele é da família 3A, é porque ele usa 3 elétrons. Então, nesse terceiro período, eu vou ter que chegar em 3 elétrons. No S só tem 2, né? E eu vou precisar pegar mais um do P, tá certo? Ó, então, eu vou pegar 2 do S e mais um do P para poder ficar 3 elétrons. Então, eu vou usar 3S2 e 3P1. Como eu usei até o 3P1, esse 3P1 vai ser o meu subnível mais energético. Quer dizer que vai ser o último da distribuição. Eu vou sair somando lá de cima até chegar em 3P1. Tá certo? 3P1 vai ser o meu local de parada. Então, bora lá? 2, 4, 10, 12. Com mais um aqui do 3P, 13. Então, a terceira questão é 13. O número atômico desse elemento é 13. Letra D. Tá bom? Terceira questão, letra D. Ok? Quarta questão. O aço tem como um dos componentes que lhe dá resistência e ductilidade o elemento vanádio. Sobre o vanádio, podemos afirmar que seu subnível mais energético e seu período são, respectivamente. Aí ele dá o número atômico do vanádio aqui, ó, tá certo? Ó, o vanádio tem número atômico 23. A gente vai fazer a mesma coisa que fez na terceira questão. É o mesmo procedimento. É para distribuir 23, marcar lá bem direitinho. Bora lá. 23. Aliás, é o inverso, né? Porque na terceira ele deu as informações para a gente descobrir o número atômico. E na quarta é o inverso. Ele dá o número atômico para a gente descobrir a família e o período. Vamos descobrir aqui onde parou 23. Vamos distribuir logo 23. Ó. 2, 4, vem para cá 10, 12. Aí vem para cá 18, 20. Eu vou usar aqui mais 3, né? Eu tenho que usar mais 3 para chegar em 23. Então eu vou parar em 3D3. 3D3 é o meu local de parada. Tá bom? 3D3 é o meu local de parada. Ele quer saber primeiro qual é o subnível mais energético. O subnível mais energético é 3D3, certo? Se a gente olhar nas alternativas, tem duas alternativas que trazem 3D3 como subnível mais energético. Tem a alternativa B e tem a alternativa D. Agora, vamos olhar qual é o período que ele faz parte. Quem é que lembra aqui a explicação que foi no vídeo, quando ele foi elemento de transição? Quer dizer, quando ele parar no D ou no F, como é que a gente descobre o valor, né, do subnível mais energético? Como é que a gente vai descobrir essa parte aí do subnível mais energético? Né? É somando as duas coisas. Ele está no quarto período ou ele está no quinto? Será que eu avancei, usei alguma coisa desse quinto período aqui? Não. Mas eu usei alguma coisa desse quarto período aqui? Usei. Então, lembrado que eu usei o 4S2 para depois subir aqui no 3D3. Então, quarto período, né? Então, a quarta questão é letra B, ó. 3D3 é o subnível mais energético e o quarto período quer dizer que a camada mais distante que for usada foi a quarta camada. Apesar de ter parado na terceira, mas usou também coisas da quarta camada, né? Então, ele faz parte do quarto período, tá bom? Letra B. Quarta questão, letra B, ok? Quinta questão. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, bora lá. Ele é 18, hein? Vamos distribuir 18 aqui? 2, 4, 10, 12, 18. 3P6. Então, ele ficou na terceira camada, que foi a última. 2 com 6, 8, né? Usou 8 elétrons na sua última camada, que no caso aqui é a terceira camada. Então, ele usou 8 elétrons na sua terceira camada, parando no P. Então, ele é representativo, família 8. Família 8A, chamada de gases nobres, tá bom? Vamos lembrar só da sequência das famílias. Família 1A, alcalinos.
2A, alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, carbono, 5, nitrogênio, 6, calcogênio, 7, halogênio, 8, gases nobres. Então, essa quinta questão, letra E, gás nobre. Ok? Vamos seguir. Pois bem, sexta e sétima questões. Sexta questão diz o seguinte: dados os elementos de números atômicos, aí tem vários números atômicos aqui, pessoal, 3, 9, 11, 12, 20, todos esses. A opção que só contém metais alcalinos é, como assim? Metais alcalinos, para poder ser metal alcalino, ele tem que ter um elétron na sua última camada. Então eu vou pegar o primeiro subnível aqui, ó, que é o S, e eles têm que parar todos usando só um elétron nesse subnível S, que é para poder ser da família 1A, que é para poder ser considerado metal alcalino, né? Então ele tem que usar um elétron só na sua camada. E ele vai conseguir um elétron na sua camada, na sua última camada, parando em S1. Pode ser um S1, 2S1. Então, quais desses aqui param no S1? Vamos dar uma olhadinha? 2 com mais 1, 3. Né? Então, se eu usar 2S1, número atômico 3, eu já vou ter um metal alcalino. Então, aqueles que possuem 3 já faz parte do alcalino, tá certo? Então, letra A e letra B, né? A sexta questão, letra A e letra B, já podem ser as candidatas. As outras não, né? Porque não estão trazendo o número 3. Vamos ver o seguinte, 9, vamos dar uma olhada onde é que para o 9? 2, 4, 4 com mais 5 aqui para dar 9, né? Pararia em 2P5. 2P5. 2P5, né? 2P5 daria quanto? 2 com 5, 7. 7 não é família alcalino, né? Então essa está fora. Vai ser com certeza a letra A, mas a gente vai conferir só os outros, certo? Para dar 11, vamos conferir que 11 vai parar no S1 também. 2, 4, 10. Com mais 1 aqui, 11. Ó, 3S1, tá vendo? 37. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Com mais 1, 5S1, 37. Parou no S1 de novo. E para confirmar, 55. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. 48, 54 com mais 1, 55, 6S1, parou no S1 de novo. Então, está conferido, né? Sexta questão, letra A, tá bom? Sexta questão, letra A. Sétima questão. Na classificação periódica, os elementos cálcio, de número atômico 20, bromo, número atômico 35 e enxofre, número atômico 16, são conhecidos respectivamente como sendo das famílias. Então a gente vai distribuir, tá bom? 20. Não precisa distribuir e colocar todos os subníveis, basta você localizar onde parou e a partir de onde parou você já descobre a família. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos distribuir logo 20. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Parou no 4S2. Se parou no 4S2, eu usei nessa camada 2 elétrons. Se eu usei só 2 elétrons nessa camada, é família 2A. Como é que se chama a família 2A? Alcalinos terrosos. Então vamos dar uma olhada aqui qual tem alcalinos terrosos na primeira opção da letra, né? Alcalinos terrosos só vai ter na letra D. Então certamente vai ser a letra D. Mas vamos só conferir o restante. Bromo, 35. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Vai parar em 4P5. Se parou em 4P5, nesse nível aqui, eu usei 2 aqui do 4S, usei mais 5 do 4P. 2 com 5, 7. Família 7A, família dos halogênios. Confere, tá vendo? Ó, halogênios. E por último, 16. 2, 4, 10, 12. 12 falta 4. 3P4. Se eu usei 2 aqui no 3S e usei 4 no 3P, 2 com 4, 6. Família 6A, família dos calcogênios. Então está conferido. Sétima questão, realmente é a letra D, tá bom? Sétima questão, letra D, ok? Vamos continuar. Questões 8 e 9, né? Diagramazinho ali, se a gente precisar, vamos dar uma olhadinha por ele. Diz assim, os elementos A,
número atômico X, a gente não sabe, desconhece. B, número atômico X mais 1, já dá para saber que esse elemento tem um elétron a mais do que esse outro aqui, né? Ó, se esse aqui tem, por exemplo, 30, o outro vai ter 30 mais 1, 31. Então eu sei que o elemento B tem um elétron a mais que o elemento A, tá bom? E C é X mais 2. O C tem 2 elétrons a mais do que o elemento A, tá bom? Então o B tem um A mais do que o A e o C tem um A mais do que o B. No caso tem 2 A mais do que em relação ao A, certo? Pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Se B é um halogênio, ó, B é um halogênio. E o que é halogênio? Né? Eu coloquei aqui A, B e C. Halogênio não é o da família 7A? Né? Se B é halogênio, é a família 7A. Ele não tem um A mais do que A, então se ele tem um A mais do que A, quer dizer que A vai ter um A menos em relação a ele. A vai ser 6A. Né? E o B tem um A menos em relação a C. Se o B é 7, então pela lógica o C vai ser 8. Então a gente tem a sequenciazinha aqui. O A vai ser 6A, que é calcogênio. O B é halogênio, que a questão já dizia, né? E o C vai ser 8A, chamado de gás nobre. Vamos olhar qual das alternativas se encaixa melhor nessa oitava questão. A, tem 5 elétrons no último subnível? Não. Se ele tivesse 5 elétrons, ele era da família 5A, não 6A. B, A, tem 6 elétrons no último subnível? Tem. E C tem 2 elétrons no subnível? Não. C não tem 2, C tem 8. Está errado a B. C. A é calcogênio? Sim. C é gás nobre? Sim. Então, com certeza, essa letra C. Vamos só descartar as outras. Letra D. A é metal alcalino? Não. Metal alcalino se ele fosse da família 1A, tá bom? E. A é um metal? Sim. C é um não metal? Não. C também faz parte, né? Então, nós temos aqui letra, na oitava questão é letra C. A é calcogênio, que é da família 6A, e C é um gás nobre, família 8A. Tá ok? Nona questão. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. A família e o período que se encontra esse elemento são respectivamente. Como assim? Está dizendo aqui que ele possui 7 elétrons na quarta camada. Então vamos pegar aqui a quarta camada, primeira, segunda, terceira, quarta camada. E ele tem 7 elétrons, quer dizer, para ter 7 elétrons, eu tenho que usar 2 aqui no 4S e mais 5 no 4P, né? Para ficar 2 com 5, 7 na quarta camada. Então 2 com 5, 7. Ele vai parar no 4P5. Ele vai parar aqui no 4P5. Se ele para no 4P5, eu tenho 2 com mais 5, 7. Como é que se chama a família 7A? Halogênio, né? A família 7A se chama halogênio. Agora tem algumas alternativas aqui com halogênio, tem a A e a C. Mas vamos olhar qual das duas é a correta, tá bom? Qual é o período dele? É nesse número que está aqui na frente, ó, quarto período. Esse número aqui representa o período. Então é halogênio, quarto período. Nona questão, letra C. Família dos halogênios, quarto período. Ok? E vamos agora às nossas duas últimas, né? As duas últimas questões. Diz assim na 10ª. Assinala a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica, na ordem crescente de energia, finda, quer dizer, termina, para, né? É o subnível mais energético. 4S2, 3D3. Vamos ver aqui, ó. 3D3, aqui, ó, 3D3. Ele desce em 4S2, aí sobe novamente aqui para 3D3 e para em 3D3, certo? Ele quer saber, nessa 10ª questão, qual é o grupo que ele faz parte e o período que ele faz parte, né? Nessa 10ª questão, seria o quê? Ele usou elementos até que período? Qual o máximo de período que ele desceu? Ele lembra que ele foi para o 4, S2, depois veio para o 3D, né? Então, a camada mais distante que ele usou foi a quarta. Então, ele é do quarto período. Se ele é do quarto período, já matamos a charada, que só tem uma opção, quarto período, né? Por que é que ele é grupo 5? Vocês estão lembrados que os elementos de transição, aqueles que param em D ou F, como é que a gente descobre o grupo que ele faz parte? É só somar os elétrons, né, da camada de valência com o subnível mais energético. Certo? A camada de valência eu vou com 4S2. E o subnível mais energético 3D3. É só somar 2 com 3, 5.
Então ele é do quinto grupo e do quarto período, tá bom? Quinto grupo, quarto período, letra D. E a nossa última questão diz assim: considere um determinado elemento químico cujo subnível mais energético é o 5s2. Seu número atômico e o grupo em que está localizado na tabela periódica são respectivamente. Ele quer saber logo o número atômico, né? Se ele parou em 5s2, pessoal, é fácil. É só a gente marcar aqui o 5s2, ó, que é o local de parada dele, sai somando desde lá de cima até chegar no 5s2. Quando chegar no 5s2, a gente para de somar, certo? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Número atômico 38. Se é 38, pode ser C ou D, né? Mas como parou em 5s2, para saber a família, é só olhar quantos elétrons eu usei nessa última camada. Essa última camada aqui, eu usei só esses dois do S aqui, né? Não usei nada mais para cá para frente, não. Então, só usei 2 aqui no S. Então, se eu usei 2, é família 2A. Número atômico 38, família 2A, alcalinos terrosos. Ok? Essa é a nossa correção. Aguarda só um instantezinho que a gente tem agora, antes de finalizar, o nosso desafio. Tá bom? O desafio é o seguinte. Você tem uma caixa vazia feita de madeira pesando 2 kg. Para que a caixa passe a pesar menos de 2 kg, você a enche de quê? A caixa, o peso dela, o total dela é 2 kg. Então você vai encher ela de alguma coisa e ela vai ficar mais leve, mais maneira. Vocês entenderam? Simplesinho, né? A caixa está aí, você vai encher ela de alguma coisa e ela vai ficar mais leve, mais maneira. Tá bom, pessoal? Ó, vamos lá, vamos participar do simulado, olhar todo o material, as videoaulas. Vamos aproveitar bem direitinho um tempo, tá certo? Depois desse simulado, a gente só vai se encontrar agora, né, com uma semana para novas atividades. Mas aí não vai ter atividade ao longo da semana, tá bom? Então faça o simulado aí com tranquilidade, olhando direitinho, tá certo? Qualquer coisa estou à disposição, viu? Só não posso interferir ao longo do simulado, porque faz parte do nosso regulamento. Não pode tirar dúvida de questões do simulado. Não, a gente vai ter uma correção do simulado na próxima semana. Eu até sugeriria a vocês que vocês pudessem notar as respostas do simulado, para quando fosse na correção a gente conferir tudo direitinho. Tá bom? Um abração a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!